de Deus e impedir que o nosso país possa passar pelo mesmo, pois vocês estão vendo aqui, a história são países comunistas. Eu estou trazendo aqui para vocês verem o que acontece de trás das cortinas de ferro. E esse de trás das cortinas de ferro, vocês vão entender o porquê deste nome mais para frente. Então eu peço que os irmãos orem. Quando os irmãos forem orar, Senhor, desmembra as cortinas de ferro. Senhor, destrói esse sistema satânico de comunismo dentro dos países, para que haja salvação até neles próprios, né? Porque Deus, Ele não nos ensinou a ficar com raiva dos nossos inimigos. Ele nos ensinou a orar por eles, para que eles sejam salvos, porque eles são escravos de Satanás. Amém? E aqui vem dizendo, Richard Umbridge, pastor, foi pastor luterano na Romênia. Durante anos, dirigiu um trabalho missionário, secretamente entre os soldados russos que haviam roubado seu país. Imprimiam ali milhares de evangelhos e outras literaturas cristãs e conseguiram converter muitos deles para Cristo. Trabalharam também entre os comunistas romenos, publicaram livros secretamente até o ano de 1948. Um dia, em um domingo, quando o pastor Richard Umbridge estava indo para a igreja, o pastor foi raptado pelos comunistas. O rapto do pastor Richard Umbridge. 4 homens da polícia secreta puxaram o pastor para dentro de um carro. No dia 29 de fevereiro, o primeiro pensamento que veio à mente do pastor, quando se viu nas mãos dos carrascos comunistas, foi: na Bíblia, as palavras nada, receie aparecem 360 vezes, uma vez por cada dia do ano. E porque existe o dia extra do ano bissexto, não são 365, mas 366 vezes. O pastor sabia que mesmo no carro da polícia secreta, ele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E isso trouxe paz ao coração do pastor. O pastor se sentiu em paz quando ele viu que ele estava nas mãos de Deus. Ali ele se sentiu em paz, mas mesmo ele sentindo a paz do Espírito Santo, o medo cortava o seu coração. O pastor estava ali, ele conta que ele tinha um sentimento de morte, era um sentimento de dor lá dentro da alma dele, mas não era. O que é interessante ver nesse pastor não é que a dor dele era uma dor normal, era que uma dor era uma dor. Não era uma dor física, não era uma dor que a gente fala, eu tô sentindo dor no meu coração porque eu vou morrer. Não era essa a preocupação do pastor. A preocupação do pastor era com quantas almas ele havia ganhado para Jesus. O quanto ele já tinha trabalhado para o Senhor, porque ele já sentia o frio da morte. Mas o Senhor, ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. O pastor é preso pelos comunistas. É o próximo episódio. Levaram o pastor para uma prisão que estava 10 metros abaixo do solo. Ou seja, irmãos, ali não tem luz, não tem como saber que as pessoas estão debaixo. A 10 metros abaixo do solo ninguém vê nada. E ali, quando são raptados também ninguém vê nada, tudo no silencioso, porque as coisas de Satanás é assim, é feita no silencioso. Ninguém sabe nada, ninguém descobre nada, mas há um tempo para todas as coisas em que todas as obras irão diante de Deus. Se alguém está me ouvindo, há um tempo determinado diante de Deus, que todas as coisas que estão debaixo vão vir para cima, e todos que estão ali vão ver. Diante do juízo de Deus ninguém foge. Por isso que enquanto há tempo
tempo vocês têm que se converter. Por isso que enquanto há tempo vocês têm que buscar a presença de Deus. Porque há um tempo determinado para que as coisas fiquem por baixo. Mas haverá um tempo determinado em que o Senhor trará luz. E a palavra aqui, o pastor é preso pelos comunistas. Levaram o pastor para uma prisão que estava 10 metros abaixo do solo. E durante anos o pastor esteve ali em prisão celular. O pastor deixa claro que não está expondo o seu sofrimento, mas está expondo o sofrimento de seu país e de países que são governados pelos comunistas. Também fala em nome da igreja que nestes anos tem sido Marte. São numerosos, diz o pastor. São mártires, são heróis. Assim diz o pastor. Muitos não puderam voltar. Muitos não puderam voltar. O pastor voltou, mas muitos não puderam voltar. São muitos. O pastor diz, são numerosos. São mártires. Mártires por quê? Porque confessam a Cristo como Salvador. Então, Brasil, vamos pensar o que nós queremos para nós, né? Porque o sistema comunista está aí. Sabe como que esse sistema começou? Agradando os jovens do seu país. Foi agradando os jovens. Depois a polícia chegou, fechou tudo. E o sistema começou de controle da mente, lavagem cerebral. E isso se tornou uma realidade. Então, nós temos que ter cuidado porque nós temos uma palavra. E a nossa palavra, ela vale muito diante de Deus. E o Senhor, Ele falou comigo para trazer esse documentário. Eu não estou trazendo esse documentário porque eu quero. O Senhor me disse até acelera, filha. Acelera porque quero eu fazer. Eu falei, sim, pai, eu não estou entendendo nada, mas eu farei o que o Senhor quer que eu faça. E aqui está o documentário. Também fala, quero estar aqui voltando um pouquinho para que vocês entendam. O pastor deixa claro que não está expondo o seu sofrimento. Também fala em nome da igreja que nestes anos tem sido mártires e são numerosos. O pastor Richard Umbrand diz que ele na prisão se sentia fraco, mas ele fala assim, pelos heróis da fé. O pastor se coloca como espelho. Olha a humildade desse pastor, se colocar como um espelho, né? Heróis santos, os mártires da obra e fé. E diz, em mim podem se ver o que aconteceram a eles. O pastor conta como foi sua estada na prisão. Durante anos foram mantidos cada um sozinho em uma cela. Nunca viram o sol, a lua, as estrelas, as flores, neve. Nunca viram um homem a não ser os interrogadores que batiam e torturavam os pastores e os cristãos que ali estavam. O ar entrava por um túbulo, nunca tivera um livro. E aqui, irmãos, aonde ele fala, o ar entrava por um tubo, nunca tivera um livro, um pedaço de papel. Depois de muitos anos, quando o pastor tivera que escrever outra vez, não se lembrava como se escrevera. O pastor, deitado num banco de madeira, olhava o teto. E isso era o que eles tinham. O pastor relata, jamais ouviram na prisão o mais leve barulho que fosse.
Os guardas usavam sapatos de tecido e o silêncio era tal que se podia cortar com uma faca. E assim, nessa absoluta solidão, o pastor pôde experimentar se o cristianismo era verdadeiro ou não. Quando o pastor fala aqui que eles não ouviam barulhos, irmãos, é tão diabólico que para desestabilizar a pessoa cerebralmente, quando a pessoa está ali sem ouvir barulho nem nada, no escuro, sabendo que está sendo torturada, dá medo quando alguém chega. Então seus torturadores, eles chegavam muito devagar. Era como se fosse uma serpente. E ali dava o seu bote para desestabilizar a mente desse pastor. Mas interessante ver que em nenhum momento esse pastor desistiu da sua fé em Cristo Jesus. Interessante ver que o pastor ali, ele ouvia e passava por tudo isso, mas em nenhum momento o pastor desistiu de trazer esse testemunho vivo para a nossa vida. Aqui o pastor relata os seus sentimentos. O pastor relata: eu sou um homem, além de pastor, que não mais a Bíblia conhece. Durante 14 anos o pastor não leu e esqueceu-se dela, esqueceu sua teologia, porém afirma: toquei a realidade espiritual, tocando assim o mundo dos anjos, e com grande humildade puderam reproduzir as palavras do apóstolo na primeira epístola de São João. O que vimos com os nossos próprios olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos e o que tocamos com os nossos próprios olhos, isso é o que nos contam, porque é muito maior o que Deus tem para o seu povo. Foi isso que o pastor quis deixar claro aqui. Irmãos, nesse momento aqui, o pastor relata que ali naquele silêncio absoluto, o pastor aqui, ele relata que durante 14 anos, ele não lê a Bíblia. E esse pedaço aqui, irmãos, é um pedaço aonde diz que o pastor, mesmo estando entre seus carrascos, ali ele não esquece a palavra do Senhor. Numa outra parte do livro, ele fala sobre, e do documentário, ele fala sobre o tempo que ele esteve ali na prisão. A chegada do pastor foi a seguinte: o pastor todos os dias preparava um sermão duro para pregar a palavra de Deus, e ali ele pregava a palavra de Deus do jeito que ele estava. Ele pregava a palavra de Deus para ele mesmo não esquecer. Ele louvava os hinos da harpa para ele mesmo não esquecer a palavra do Senhor. Mas aí a palavra do Senhor diz que ainda, além que os homens esqueçam, o Senhor não se esquecerá de nós. Além que nós falhamos, o Senhor não falhará. É essa fidelidade de Deus que eu vejo na vida desse pastor e desses irmãos que estavam ali participando por tortura. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente for olhar a história desse pastor, eles colocaram drogas nos alimentos do pastor, remédios para os pastores se tornarem drogados e esquecerem a palavra do Senhor. Fizeram lavagem cerebral na cabeça desses pastores, mas esses pastores, mesmo esquecendo a Bíblia, esquecendo a teologia e esquecendo o conceito do mundo, eles não esqueceram que Jesus amava eles e era tudo o que eles tinham. E ali, como eles não esqueceram que Jesus amava eles e que era tudo o que eles tinham, eles batiam com as correntes no chão, louvando a Deus, sem letra, sem palavra, mas estavam ali louvando, porque
ali não puderam tirar Jesus de dentro deles, não puderam tirar a sua fé, não puderam tirar a tua fé. Ninguém tira, ninguém arranca, porque aquilo que o Senhor te deu é seu. Se você crê no Senhor Jesus e você se firma sobre a rocha que é Cristo, ninguém arranca isso de dentro de você. E aqui, esse pastor, ele diz, vai além do que nos contam, vai além do que eu li, vai além do que me falaram. E ele conta a experiência que ele teve com o Senhor. Vamos lá. Primeira vez do pastor na prisão celular, onde os comunistas torturavam o pastor, Richard Umbrand relata: a primeira vez para eles foi como morrer um dia. Foi como morrer um dia. Alerta o pastor: um dia também vamos morrer. E ficaremos sozinhos, com a lembrança da nossa vida passada. E os anjos da morte virão e nos levarão. E para onde vai as nossas almas? E o pastor quis dizer que o mais importante não era que a carne estava perecendo, mas era que o espírito estava a salvo. Foi uma época horrível, diz o pastor. Cada um dos que estavam lá viveu outra vez os antigos pecados, os desleixos dos seus deveres. E olha só, irmãos, mais uma vez, diante de Deus, quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que responder. Pensamentos que ocorreram foram de tudo que haviam feito de errado. Todos estavam naquele momento sobre os olhos de Deus e se lembraram de quantas vezes tinham dito a alguém alguma palavra má ou tinham feito alguma má ação. Estavam na prisão dos maiores convertedores da Romênia, comparável a Billy Graham, que os contou que depois de durante anos de prisão celular, teve remorsos horríveis pela lembrança de que certa vez pregou num grande congresso onde 400 almas se renderam a Cristo. Quando saía da reunião, um jovem correu atrás dele e disse: pastor, eu gostaria de falar com o Senhor. E o pastor voltou-se e respondeu: eu estou muito cansado, agora não posso. Vem em uma outra hora qualquer. Então o jovem desapareceu e ele nunca mais viu aquele jovem. Depois o pastor foi levado pelos comunistas. Num domingo, este pastor pregou por 3 vezes seguidas e estava muito cansado. À noite, a polícia secreta comunista veio e levou e submeteu o pastor a um interrogatório de 5 dias e 5 noites. Na mesma altura, ele conseguiu, por medo da polícia, por medo da tortura, por medo dos comunistas, ele conseguiu, por amor a Cristo, ele chorou por amor a muitos, dizendo: como vou aparecer na presença de Cristo, tendo trazido para Cristo só 400 almas, enquanto poderia ter sido 401? Então todos começaram a sofrer muito, pensando que não tinham feito o máximo por Cristo. Então, igreja, é isso. É isso que o Senhor quer que não aconteça conosco.
Por isso é que o Senhor diz na palavra dele, prega o evangelho, faça a obra dentro de tempo e fora de tempo. Porque ele sabe dos nossos pensamentos. E por isso que o Senhor quer que nós façamos a obra. E esse pastor, em meio a tudo que ele passou, mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel ao que Deus tinha colocado no seu coração. Trazer a verdade, trazer o conhecimento. Trazer o conhecimento. Vamos dar continuidade. Então o pastor Richard Umbrady relata: todos começaram a sofrer muito, pensando que não tinham feito o máximo por Cristo. Por aquele que deu a sua vida por eles na cruz. Quando os pastores estavam mergulhados em remorsos, as paredes da prisão começaram a brilhar. O pastor revela: já viu grandes coisas terrenas como Beethoven, Nápoles, muitas coisas lindas, mas nunca pôde ver a beleza que agora haveria na escura cela abaixo do solo. O pastor ali tem uma experiência com Deus. E todos que estavam também participaram dessa mesma experiência. O pastor Richard Umbrady relata: ao olhar para a parede, ao olhar as paredes à sua volta, começaram a brilhar como diamantes. Eles começaram a ouvir uma linda música. O Rei dos Reis estava ali, oh glória! Jesus estava entre eles. Eles viram os olhos de Jesus, compreensivos, cheios de amor. Então Jesus secou as lágrimas dos olhos deles e lhes disseram palavras de amor e de perdão. Agora os pastores, os cristãos que estavam naquela cela, sabiam que aquilo que tinha sido mal nas suas vidas tinha passado. Tinha sido perdoado por Deus. O pastor relata: veio então um dia maravilhoso. A noiva estava nos braços do noivo e eles estavam com Cristo. Nem sabiam que estavam em uma prisão. Eles perceberam que já não estavam numa prisão. Eles perceberam que eles estavam nos braços de Jesus. E o pastor fala: a noiva estava com o seu noivo. A noiva estava com o seu noivo. Sabe o que quer dizer isso? Quando ele fala assim... Quando ele fala assim, Jesus, ele viu Jesus, ele viu os olhos de Jesus. Sabe de que eu me lembro? Eu me lembro de Maria. Quando ela chegou e ela ao ver Jesus, ela disse: Rabone, ressuscitaste. É forte. Jesus ressuscitou. Maria viu Jesus. Então ela